Bom dia, meninos da terceira série. Hoje, então, mais uma aula de filosofia, né, sobre o conteúdo da ideia de Sartre, a existência da essência da liberdade. Essa aula é relacionada ao dia 2/4/2020. Né? Espero que vocês entendam, né, e vamos lá. Na atividade que foi proposta para vocês, existem dois momentos, né? O primeiro momento vem com algumas questões e um texto abordando principais ideias do existencialismo, né, de Jean-Paul Sartre, né, que foi, né, um filósofo, né, como eu já havia dito antes, da contemporaneidade. O Jean-Paul Sartre ele tem ideias voltadas à idade contemporânea, ou seja, ao período do qual nós vivemos, que se sucede a partir, né, da Revolução Francesa. Tá? E a gente vai trabalhar com algumas questões da qual a gente vai entender um pouco mais sobre as ideias de Jean-Paul Sartre. A primeira questão, ela pergunta, explique por que o existencialismo de Sartre foi uma das correntes mais importantes do pensamento francês. O existencialismo, né, de Sartre é uma ideia muito racionalista e tem consequências. Para Jean-Paul Sartre, toda a ideia, né, de particípio humano tem vertente, né, de consequência. Exemplo, se eu, né, tenho algumas atitudes que vierem a me desabonar em algo que eu faço, terão consequências severas. Então, toda ação tem uma reação. Então, toda atitude tem uma consequência, ou boa ou ruim. Coisas que nós já entendemos, né? Mas a filosofia de Sartre, ela é profundamente existencialista. E ela prioriza a existência material e concreta, né, de qualquer essência possível. Isso significa que quer dizer que o ser humano não possui uma essência que o define de imediato, mas ele é definido de acordo com o modo que vive. O que significa isso? As nossas atitudes relacionadas à tradição, né? E tudo isso influencia no nosso comportamento, ou bem ou mal, né? O ser humano constrói-se individualmente a cada dia e nunca estará pronto e definido. Então, para Sartre, a cada tempo nós aprendemos mais e mais. Nós não somos, né, um ser imutável, que não tem mudança e que aprendeu, acabou. Não, para ele não, nós estamos em constante mudança, né? E isso se constrói, né, individualmente, né? E a cada dia, né, a gente vai aprendendo mais e mais, pois aquele processo de construção somente cessa quando o indivíduo morre. Aí sim, para ele acaba, né, a ideia de aprender. Então, para Sartre, todos nós aprendemos constantemente, né? Sempre, né? Não tem uma ideia de que isso é pronto e acabado. E é dessa maneira que todo ser humano também se torna responsável pelo modo como ele vive, pois essa situação o torna, paradoxalmente, um condenado à liberdade, pois tudo que ele faz, em certo sentido, é por escolha própria. E essa ideia de Sartre ela é bem convincente, ela é bem proposital, né? Todas as nossas atitudes, né, elas têm evidência da nossa escolha. Então, independente do que nós escolhemos, nós vamos ter o quê? Né? Respostas, resultados. Né? Então, a ideia de Sartre é muito realista. Né? Questão 2. Qual a função humana para Sartre? O que resta ao homem? Por que a existência precede a essência? Essas são máximas, né, da ideia da filosofia sartriana, principalmente em relação ao que resta para o homem. O Sartre ele conta muito com a ideia de liberdade. Então, o que resta para o homem é a sua própria liberdade. A sua liberdade que vai definir, né, quem é esse ser humano. Então, depende daquilo que você compreende sobre liberdade. Mas lá no início falou que nós estamos dotados dos valores que nos antecedem, a nossa tradição. Muitas vezes nós não entendemos muito bem essa ideia de liberdade. Nós estamos muito mais voltados à questão tradicionalista. Mas para Sartre, o que resta é a sua liberdade.
consequência básica dessa constatação. A única opção é criar. Para Sartre, a única ideia que nós temos, né, é criar algo sobre aquilo da qual nós vivemos. E é durante a própria existência que o homem define a cada momento o que ele é. Por isso que fala-se que o homem está em mutação constante, né? O homem ele tem a liberdade de mudar a cada período que ele vive. E o que impede de criar é somente a morte, nada mais. Então, nós estamos em processo constante de mutação. Em outras palavras, o homem constrói o significado de sua vida, seus objetivos, metas e valores, sua visão de mundo, de sentido. O homem é o único responsável por seus atos e escolhas. Então, para Sartre, não existe aquela ideia de que a nossa vida está traçada, que existe um destino traçado. Para Sartre, não. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. E nós somos o próprio criador dessa existência autêntica. Então, não existe nada por trás, como a maioria de nós entendemos diferentemente. Nós achamos que nossa vida é ditada, nossa vida é traçada, né? Para Sartre, isso é completamente inexistente. E para ele, nós vivemos presos numa teia de significados que nós mesmos criamos diante do mundo, que sozinho nada significa, né? Nós criamos métodos, nós criamos modelos, nós criamos mitos, mas que muitas vezes nada adianta, né? E que no final ele diz que o que as nossas escolhas e os nossos atos é que vão interferir. Não há nenhuma ética pronta, como, né, na sociedade que nós já conhecemos estabelece, né? Para ele não. A ética nós mesmos é que criamos. E essa criação é que nos guia. Só que entra em contradição com o modelo, né, existente, né, que nós temos sim, achamos que temos sim esse modelo, né, para nos guiar, mas para Sartre não. O que nós evidenciamos é aquilo que nós criamos, né, e que não há tábuas de apoio ou pretextos. O que é isso? Não há regras. Por isso, no homem, a existência precede a essência. Essa existência, ela tem que estar relacionada com as minhas ideias, não só com as minhas crenças, tá? A crença vai abordar? Sim, mas também vai abordar um movimento, né, que está na nossa mente. Continuando, por que Sartre afirmava ter plena consciência que sua filosofia é extremamente angustiante? É porque, para ele, né, os valores não têm valor. Em vez de aceitarmos valores prontos dados pela igreja ou por uma tradição qualquer, somos completamente responsáveis por nossos atos. Então, acaba negando tudo aquilo que anteriormente nós acreditávamos. E isso causa uma angústia. Portanto, vem da própria consciência da liberdade e da responsabilidade em usá-la de forma adequada. O homem está condenado a ser livre. Então, para Sartre, né, essa ideia dogmática ela cai sobre terra. Tá? O que a filosofia de Sartre defende? Ela defende a liberdade total e a autenticidade de cada ser humano como essência ou como essencial, não obstante a angústia que tal liberdade pode nos trazer. Sendo Sartre um representante do existencialismo ateu, ele defende que há um ser onde essa situação se inverte e a existência precede a essência, o ser humano. Assim, seria o próprio homem o definidor da sua essência, e não Deus, como advogado, né, ou advogava o existencialismo cristão, de Søren Kierkegaard, que a gente já viu uma atividade passada falando das diferenças, principalmente entre Søren Kierkegaard e o Jean-Paul Sartre. Para Jean-Paul Sartre não existe esse dogmatismo, esse existencialismo cristão. Né? Nós somos definidores do nosso próprio mundo. Não existe um ser maior que advoga tudo isso, né? E essa ideia é a ideia considerada ateia, né, para aqueles que evidenciam Sartre, né? A consequência disso tudo, né, no final, é a liberdade humana. Segundo momento. No segundo momento,
existem 5 noções importantes para entender o existencialismo de Sartre. E aí eu pedi para vocês fazerem um esquema explicativo, pontuando no caderno, né, sobre as ideias que são citadas nessas cinco noções, né, de uma forma sucinta, né, para que vocês entendam o que é, né, a filosofia de Sartre. Né? Primeiro, a primeira noção dele é o existencialismo ateu, diferente de Sorge, que isso fica claro. No entanto, não se deve entender que a filosofia é ateísta, no sentido que, por meio dela, o pensador nos oferece argumentos a respeito da não existência de Deus. Para Sartre, a existência ou não de Deus não é um problema filosófico, entendeu? Ele não quer criticar cristianismo nem nada disso, ele só diz que a liberdade humana, né, é que é a dona, né, das nossas ações, que não existe nada que advogue isso. É só nesse sentido. Segundo noção, o homem é o ser cuja existência precede a essência. Sua produção precede a sua existência. A respeito do homem, Sartre não admite a mesma ideia, como não há alguém que o tenha imaginado antes. A essência do homem não é determinada. Então, o homem ele está em constante mudança. É isso que quer dizer. A essência, né, dele é que fundamenta tudo aquilo que ele vai ser, né, no presente e no futuro, tá? Questão 3, né, a noção 3, a liberdade, a ideia de que o homem constrói a si mesmo, né, e é que chamamos de liberdade. Então, não há nada que advoga. O homem, ele é, né, responsável pelos seus atos e as suas consequências. Isso o Sartre dá o nome de liberdade humana. Né? 4. Né, responsabilidade por não considerar a existência ou não de Deus, um problema filosófico. A noção de responsabilidade ganha em Sartre contornos interessantes. O homem é livre, mesmo diante da existência de Deus, ou de uma ordem direta recebida dele, como na narrativa bíblica de Abraão, né, que recebe de Deus a ordem de sacrificar seu filho. Assim como Abraão precisou decidir sozinho, se obedeceria a ordem do anjo. O homem continua sendo o único responsável pelo modo como entender a realidade. Então, ele colocou uma parte da Bíblia para explicar que até mesmo aqueles que seguem o dogmatismo têm que ter suas próprias decisões, independente da sua crença. Questão da noção 5, a angústia. Escolher é a causa de angústia porque o homem é responsável por tudo que faz de sua existência. Ou seja, é a própria existência aquilo que causa angústia ao homem. Por isso, ele não pode fugir dela. O que pode fazer é mascará-la, para que não precise enfrentar que o fundamento de sua existência não é uma essência. O que ele quis dizer com isso aqui? Que muitas vezes o homem maqueia, né, a sua verdadeira essência, né? E isso traz angústia. E quando traz angústia, muitas vezes o homem não quer resolver. Ele prefere acreditar em algo que já está pré-estabelecido, né? E não tem, né? E não quer usar da sua liberdade humana. E isso acaba deixando o homem, né, de tapas no olho, né, sem saber o que realmente ele construiu para a sua vida. E muitas vezes isso traz frustração. Né? Mas eu já falei isso muitas vezes na aula de filosofia, quem busca, né, explicações para tudo, realmente vai causar angústia. Né? E como que vai resolver essa angústia? Através do quê? Né? Da pesquisa, através de correr atrás de tudo aquilo que eu preciso saber. Tá? Espero que vocês tenham entendido, né? E um abraço. Até a próxima aula.